meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao 27. Vamos lá, juntos. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra perfeita, linda, maravilhosa. E agora pedimos, Senhor, humildemente a graça para que possamos compartilhar acerca dela. Que teu Espírito nos inspire, nos ilumine, ilumine o nosso entendimento, nossa voz, nossos ouvidos e nosso coração, para que haja edificação do teu povo e que tudo seja para elogio do teu nome, santificado seja o teu nome. Reconhecemos que todo dom perfeito vem de ti, por isso que subam para ti as ações de graças. Assim te agradecemos já, orando em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre as oportunidades em Mara. Oportunidades em Mara. Mara foi o nome dado a essa região, porque o povo, depois de caminhar 3 dias, depois de uma grande vitória, com sede, clamando, precisando beber água e dar água às crianças e às pessoas e aos animais, encontraram ali águas e foram correndo atrás dessas águas na expectativa de que conseguissem então mitigar a sede. Até que houve uma grande decepção, porque as águas eram amargas, as águas não eram boas, as águas estavam doentes. E como resultado dessa grande decepção, o povo clamou e o povo murmurou. E deu o nome daquela região de Mara, porque as águas eram amargas. Mas muito mais amargo do que o ambiente, do que a região, do que as águas, amarga era a alma do povo. O povo que estava acostumado a viver em escravidão já por muitos anos, gerações e gerações no Egito. Eles se tornaram amargos por causa do cativeiro, do sofrimento, da tristeza, da agonia, do sangue derramado, de ver pai e mãe sofrendo, de ver os filhos algemados, uma amargura de alma. Agora eles estavam livres, agora eles não eram mais escravos, mas a amargura da alma, que foi uma realidade por tantos anos, essa amargura estava tão presente na vida deles, mais do que o que eles imaginavam, de tal maneira que eles precisavam de muita descontaminação ao longo dos anos para poderem perder esse espírito amargo. Eu queria, amado, nessa noite, compartilhar que apesar do ambiente ser um ambiente amargo, mas ele era muito mais amargo pelo estado de alma em que eles estavam. A despeito de tudo isso, aquele lugar era uma oportunidade de se libertar da amargura. É interessante o paradoxo divino, que às vezes Deus permite uma amargura em nossa vida, justamente para que a gente se livre da amargura que está dentro de nós. Às vezes Deus permite uma amargura numa experiência circunstancial, num relacionamento, numa ocasião, algo meio estranho que nos acontece, para simplesmente o Senhor, através dessa situação externa, revelar o que há
de interno. Porque as coisas externas, elas são passageiras. Mas aquilo que se perpetua dentro de nós, pode tornar tudo amargo. Até aquilo que é bom, até uma experiência boa, pode começar boa, mas se a minha alma é amarga, vai ficar amargo também. Se aquilo que está ao meu redor, se não há uma combinação de um espírito bom, de um espírito amável, manso, tranquilo, se não há uma combinação com o favorecimento da minha atitude interior, até aquilo que é bom se deteriora, se estraga ao longo do tempo. Então, aquele momento foi uma oportunidade. E é por isso que estamos dizendo as oportunidades em Mara, porque ali o Senhor começou a estabelecer uma mudança de rumo no espírito das pessoas. Eu queria que você compreendesse isso de todo o seu coração. Eu queria que o entendimento de Deus viesse. Senhor, por que às vezes o Senhor permite que o mal me visite? Ou que a amargura externa de alguma circunstância me visite? Talvez você possa começar a vislumbrar a resposta a partir de agora. Deus permite águas de Mara para revelar a amargura eventual, a amargura da sua alma, a amargura do seu coração, e que precisa de verdade, você precisa de verdade dar um basta nisso, dar um fim nisso, para você caminhar numa nova direção, livres de fato. Eles eram livres das algemas, mas não eram livres na alma. Por isso, as experiências do deserto haviam de refletir essa amargura, ou esse aprisionamento, e que paulatinamente o Senhor vai conduzindo e vai quebrando. Não havia mais grilhão físico, mas um grilhão emocional, um grilhão espiritual. E Deus quer nos livrar disso. Por isso que em Mara, o Senhor nos concede algumas oportunidades. E a primeira oportunidade é a oportunidade de lidar com a realidade. Diga, oportunidade de lidar com a realidade. Por que realidade? Porque eles estavam vindo, 3 dias, havia acontecido uma coisa extraordinária, que eles nunca tinham visto, de geração em geração, por 430 anos, eles nunca tinham visto. O quê? O mar se abrindo. Eles estavam a 3 dias da abertura do Mar Vermelho. Há 3 dias da Páscoa, em que o Senhor, com mão poderosa, abriu o Mar Vermelho e eles partiram. E eles entraram mar adentro, mas a Bíblia diz que a pé enxuto, nem uma laminha, nem uma gotinha de água, porque foi um milagre completo. E eles passaram pelo meio do mar, o Senhor colocou uma parede à direita e à esquerda, e eles passaram. Do outro lado, Miriam, irmã de Moisés, maravilhada, pega ali os seus instrumentos e começa a dançar e celebrar. Olha que coisa tremenda. Deus, que é Deus grande, se tornou homem de guerra. É o cântico de Êxodo capítulo 15. O Deus maravilhoso desceu até nós e se fez homem de guerra. Eles nunca viram Deus de uma forma tão pessoal. O Deus transcendente se tornou Deus imanente. Ele nunca havia se tornado tão presente, tão homem, tão junto do povo. Por isso que Miriam, do outro lado do mar, vendo os egípcios se afogarem e o povo de Israel livre do outro lado, esse povo então celebrou, dançou e cantou. E quem sabe naquele momento eles não vieram a pensar assim: bom, a partir de agora, se o mar se abriu, então agora é só festa. Agora é entrar na terra prometida, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele certamente vai à frente, aparando e abrindo e corrigindo, e vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Mas para a decepção deles, não em relação a Deus, porque Deus era tudo isso mesmo que eles pensavam que Ele era, mas circunstancialmente falando, as coisas não seriam fáceis. E diante das águas de Mara, caminhando 3 dias, sem água para beber, e quando encontram água, a água está doente, não é água potável, não é água boa para beber. Então, eles tiveram um choque de realidade. E Deus quer nos levar à realidade. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição. Ele nunca me enganou. E nem te enganou. Ele não disse que ia colocar para você o melhor chefe, o chefe mais bonzinho, o chefe que te vê,
ao invés de ficar olhando os outros e promover os outros, promover a você. Ele nunca promoveu, ele nunca prometeu a alguém que tivesse 24 horas olhando para você, para te livrar dos problemas, dos embaraços. Nunca prometeu um casamento fácil, nunca prometeu nada fácil. E é nessa hora em que o povo então lidou com aquela realidade. Gente, o Deus que abriu o Mar Vermelho não podia ter encurtado o caminho? 3 dias sem água, e ao encontrar água, água amarga. Choque de realidade. Sexta-feira a gente estava falando sobre casamento. O pastor Geraldo estava ministrando no evento de casais, dizendo o seguinte, que a gente namora com o ideal, a gente fica noivo com o ideal, e a gente casa com o real. Sabe quando a gente está namorando e está noivo, e a gente pensando, gente, meu casamento vai ser maravilhoso, por quê? Olha que romantismo, olha o cheiro das rosas, olha que coisa gostosa, que coisa boa, tudo é novo, tudo é colorido, tudo é especial. Mas aí chega o casamento, é o dia a dia. Chega o casamento, é você dormir e acordar, é você passar por problemas, é resolver problemas, é enfrentar outros problemas. É momento que tem dinheiro, é momento que não tem. É hora em que há incompatibilidade. Por que você não muda? Sendo que a gente que às vezes que tem que mudar, mas a gente não consegue ver isso. As incompatibilidades. Até que a gente chega à realidade de que a gente namorou com o Mar Vermelho e casou com as águas de Mara. Talvez não seja assim no geral, mas a nossa humanidade mostra uma coisa, queridos, que é no dia a dia que Deus vai nos ensinar. E aquilo que é amargo pode se tornar doce. Essas águas se tornaram doces. Essas águas foram curadas. E se de alguma forma essa palavra puder trazer esperança para aquele que acha que não vai mudar, que nada vai mudar na vida, não estou falando agora só acerca de casamento, acerca das demais coisas da vida, as áreas da vida, aqueles que acham que estão ali nas águas de Mara interminavelmente, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus que as águas amargas, elas podem se tornar doces. Nada é automático, mas nesse processo e nessa caminhada, nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades. E a oportunidade primeira é aprender a lidar com a realidade. Porque lidar com a fantasia é só ir no cinema e assistir aquele filme onde tudo pode acontecer. E aí você sai de lá maravilhado. Gente, que coisa gostosa, faz bem para a alma. Mas uma vez eu saí de um filme até bobinho, mas eu tive uma crise de choro, que eu fui para o McDonald's depois comer alguma coisa, mas eu não conseguia parar de chorar. Não era filme evangélico, não era nada disso. Era só um filme de um casal que perdeu o tempo com as crianças, não brincou com as crianças e não fez o que podia fazer com elas e tal e tal. E de repente o tempo passou e ele se deu conta, gente, eu trabalhei tanto, eu me preocupei tanto em dar comida para eles, não vi meus filhos crescendo, aqueles filhos bonitinhos, o menininho e a menininha, sabe? E aí de repente no filme ele já era velho, a esposa também, e ele se deu conta que os filhos já não queriam mais estar com o pai e com a mãe. E me bateu um desespero naquela hora, e eu falei, Deus, será que a gente de repente não está, por causa da amargura da vida, não vê a flor que está crescendo com a gente? Por causa das águas amargas que nos cansam, que às vezes faz a gente ficar tão afadigado com tanta coisa, e a gente acaba perdendo as coisas mais importantes da vida? Mas eu lembrei do filme porque eu estava falando da ilusão, da fantasia. Só que quando sai do cinema, você tem que cair na realidade. Agora não é mais o personagem, não é o ator e a atriz, é você. Você como pai, você como mulher, como mãe, você como esposa, esposo, filho. É a tua realidade. E às vezes a tua realidade não é de Hollywood, é a tua realidade. São águas de Mara. E Deus quer que você vá e lide com a sua realidade.
e aprender a lidar com a sua realidade. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu emprego, é a sua escola, é o seu patrão, é o seu mundo. Aprender a lidar com a realidade e nunca mais fugir da realidade. Porque algumas pessoas, porque não aguentam a realidade, se afundam nas drogas. Outras pessoas, porque não aguentam a realidade, se afundam no consumismo, porque acham que aquilo que compra ou aquilo que vende vai saciar, vai preencher algum vazio do coração. Mas o que é tudo isso? Fuga da realidade. Mas o Evangelho vem a mim e vem a você para que você possa aprender a lidar com a realidade nua e crua. Que talvez não seja de mar vermelho se abrindo, mas seja de água amarga que eu tenho que transformar em doce. E eu tenho que fazer isso. É a minha realidade. E não fugir da realidade. E não ter medo da realidade. E não tomar comprimido para fugir da realidade. E não se entorpecer para não fugir da realidade. Ou para fugir da realidade. Veja que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, em agonia, lancinante, em dor terrível, ensoparam ali alguns elementos para que ele pudesse beber, para que ele ficasse ali meio grogue, meio entorpecido, e assim não sentisse tanta dor e morresse logo. Mas o que ele fez? Ele se recusou a beber. Ele experimentou a dor até o último minuto, porque ele sabia que cada dor que ele sentia e tudo que ele experimentava era por minha causa e era por sua causa. Ele não encurtou o caminho. Ele não bebeu algo que pudesse minorar a sua dor. Não, ele ficou acordado, ele viveu intensamente a dor, a tristeza da alma e a dor no seu espírito, por mim e por você. Para que então nós em Cristo pudéssemos transferir nossas decepções, nossa realidade amarga para a cruz do Calvário e receber então a cura, primeiro para a nossa alma e depois para as circunstâncias da nossa vida. Mas Deus quer lhe ajudar a aprender a lidar com a sua realidade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, o Senhor nos conduz às águas de Mara também com uma outra oportunidade. A oportunidade de revelar a nossa identidade que precisa ser transformada. As águas de Mara são um excelente lugar de prova para que eu possa descobrir tudo o que há de feio em mim. A gente só consegue descobrir as coisas ruins na hora da crise. Na hora das circunstâncias amargas. Porque na hora que está todo mundo falando bem de você, na hora que está tudo tranquilo financeiramente, que não tem filho doente em casa, que tem emprego, que tem as coisas fáceis, vamos fluindo e às vezes nos enganando. Porque está fluindo, porque na verdade a minha estabilidade, ela está firmada no bem-estar, na provisão que eu tenho. Minha tranquilidade está naquilo que de alguma forma traz uma certa confiança e uma certa segurança. Mas eu não sei se você lembra que uma vez o diabo chegou diante de Deus, e Deus chegou para o diabo e falou: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Não há ninguém na terra. Deus falou para Satanás no livro de Jó, está escrito: não há ninguém como meu servo Jó. E aí então Satanás chega para Deus e fala assim: também, o Senhor o cercou de tudo. Ele tem provisão, ele tem animais, ele tem uma família linda, ele tem tudo. Tira alguma dessas coisas para ver se ele não blasfema na tua presença. Então Deus permitiu que de alguma forma Jó fosse tocado em algumas áreas, a ponto de tocar até no seu próprio corpo. Todas as bases de segurança foram removidas. Tudo que podia ser
sinônimo de segurança e de estabilidade na vida de Jó, tudo isso foi removido. E ficou Jó com seus cacos de telha se coçando, porque não tinha mais nada. E os únicos amigos que tinham sentaram por 7 dias, porque não conseguiram falar nada, tamanha dor. E quando abriram a boca, ainda abriram para apontar o dedo para Jó e dizer: olha, acho que você tem pecado, acho que você abriu alguma brecha, acho que você não fez batalha espiritual direitinho. E Jó teve que ouvir tudo isso. Mas esse Jó, cujos fundamentos haviam sido removidos, ou aquilo que podia trazer segurança para ele, esse mesmo Jó foi aquele que, em meio ao sofrimento, à dor, à saudade e aos cacos de telha, em meio a tudo isso, foi ele quem disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Não olho para a minha dor, não olho para a minha enfermidade, não olho para a saudade dos meus filhos, não olho para nada disso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei quando ele se levantará a meu favor, mas também, se não se levantar a meu favor, não importa. No final, ele se levantará sobre a terra, mesmo que não seja a meu favor. Porque a base da minha vida não está naquilo que o diabo de alguma forma removeu. E se removeu, foi por permissão de Deus. Então, meu querido, Mara, além de ser um lugar de oportunidade para a gente aprender a lidar com a realidade, é um lugar também de oportunidade para revelar quem eu sou. Esses homens revelaram murmuração e reclamação, e a gente nem culpa esse povo, porque afinal de contas imagino que é geração em geração. A única coisa que eles viram foi isso. Eles reclamaram a vida toda, eles lamentaram a vida toda, eles sofreram a vida toda. E agora, na primeira experiência como livres, de verdade, o que eles falaram? Do que estava cheio o coração. E a gente vê isso com uma boa dose de misericórdia e com uma boa dose de graça, porque assim como a gente pode ver isso, Deus também vê você. Olha para a sua realidade, e você veio de uma realidade sem Cristo, e agora você está caminhando com Cristo. Mas para caminhar com Cristo, há necessidade de uma mudança total da nossa forma de pensar. E se a gente não muda aqui, a gente pode estar livre, mas vivendo como escravo. A gente pode ser de fato livre, porque Cristo nos libertou, mas a nossa forma de pensar ainda revela o quanto de escravo ainda há em mim. Se murmuraram, é porque era próprio de um escravo murmurar. Se reclamaram, era porque fazia parte da identidade que precisava ser mudada. Então, qual é a bênção de se estar diante das águas de Mara? A bênção de saber o que há dentro de mim que precisa ser mudado. Amém? O que estava no coração de um jovem de 18 anos, perdido numa estrada, com a gasolina acabando e não sabendo voltar a primeira vez? Esse homem era eu, esse jovem era eu, 18 anos. Pegou o carro, pegou uma estrada, e aí, sei lá o que eu fiz, entrei num lugar, gasolina acabando e tal. O que havia dentro de mim? Estou sozinho. Medo. Chutei o pneu do carro, tadinho, do meu Fusca vermelho. Chutei o pneu do carro. E agora? O que eu vou fazer e tal? Imagina a cena. Patética. Mas isso não é nada. Isso não é nada. Em comparação ao que gente aqui já passou de muito pior do que isso. De histórias que às vezes a gente conta da minha mãe, do meu pai, ou da sua vida. Você que já experimentou talvez momentos difíceis, tão profundos. Mas seja um momento simples ou um momento realmente grave.
de uma forma ou de outra, o que está dentro de nós começa a brotar. E essa é a bênção. Saber o medo que você tem dentro de si. Saber a revolta que você tem dentro de si. Saber a ira que você tem dentro de si. Há pouco tempo falamos de um jogador do Corinthians, no treino. No treino, não era nem contra o adversário, é no treino. Ele estava ali, e no treino, de repente o colega vem, é adversário só ali no treino, faz um gesto que ele não gosta muito, e ele pega e dá uma cotovelada no próprio amigo. E aí depois ele grava um vídeo arrependido dizendo, olha, me perdoa, não é da minha índole fazer isso. E eu não sei por que eu fiz isso. Agredi meu próprio companheiro, dei uma cotovelada nele, não está na minha índole. Mas o pior, queridos, é que ele podia achar que não estava, mas estava lá dentro dele. Não que seja um comportamento que ele faça ou que ele se utilize dele constantemente, mas o impulso para poder fazer aquilo estava embutido, só esperava uma oportunidade. Só esperava uma oportunidade. Está sendo lançado um livro de uma artista que ela, por 6 horas, ela fez um experimento. Convidou algumas pessoas e disse o seguinte, escuta, eu vou ficar aqui imóvel por 6 horas. E aqui sobre a mesa, vocês vão encontrar alguns objetos que podem me enfeitar, podem me pintar, um batom, pentear meu cabelo, tem alguns objetos, mas também tem outros objetos nessa mesma mesa de violência. Aqui tem um revólver com bala, aqui tem algumas giletes, aqui tem algumas coisas. Vocês, por 6 horas, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Qual o resultado? A princípio, começaram a fazer algumas coisinhas. Pintava, aqui, ali, bonitinho e tal. Mas aquelas pessoas de boa índole, de boa família, que estavam participando daquele experimento, não tinha nenhum ladrão ali, não tinha nenhum bandido ali. Bom, mas se ela deu liberdade, começaram a pegar a gilete, e no corpo dela começaram a feri-la. Feriram no pescoço. Tocaram intimamente nela durante esse experimento. Ela foi abusada nesse experimento. Não tinha nenhum bandido ali. Não tinha. A arma com bala, alguém pegou e virou para o pescoço dela aqui. E ela ficou por algum tempo com o revólver voltado para o seu próprio pescoço. Ela podia ter morrido ali. E no final da experiência, a conclusão foi: o que boas pessoas, quando não há limites para o mal, podem fazer. Quando não há condenação, quando se dá liberdade para poder fazer e não há recriminação, e não há culpa, e não tem ninguém que vai chegar e depois prender, o que essas boas pessoas podem fazer podem fazer de mal, quando tem a oportunidade de fazer o mal. Estão entendendo, amados? O que as águas de Mara representam para mim e para você? Oportunidade de revelar minha identidade. Parece que o trânsito é um lugar onde não há pecado no trânsito. O crente mais espiritual, no trânsito está liberado. Bom, aqui na igreja, no trabalho e tal, você anda certinho e tal. Mas no trânsito está liberado. Você pode buzinar à vontade, você pode abrir o vidro, você pode xingar, porque está liberado. Parece que há determinados lugares na nossa vida onde a gente tem um passaporte para, olha, aqui está liberado, aqui você pode fazer, ficar à vontade. Fica à vontade. Por isso que a bênção é
de você saber quem você é quando você está em situações que possam evocar o que há de mais secreto e o que há de mais íntimo de dentro de você para fora. E aí quando você descobre isso, você tem que correr ao pé da cruz para pedir perdão. Senhor, eu não sabia que eu tinha tanta violência embutida dentro de mim. Eu não sabia que tinha tanta inveja. Eu não sabia que tinha tanta vontade de me vingar. Eu não sabia. Mas a terceira oportunidade, ela está descrita no versículo 25. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Aleluia. O que Deus mostrou a Moisés? Uma árvore. As águas estão amargas, mas diante do clamor de Moisés e do povo, então toma essa árvore e lança esta árvore nas águas amargas. Amados, esta árvore é sombra profética do que viria a acontecer lá na frente, na cruz do Calvário. Essa árvore é o madeiro, madeiro à cruz. Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário como antídoto, como remédio, como solução, como cura para todas as águas amargas da nossa vida. Mas nós temos que fazer o que Moisés fez: tomar da árvore e lançá-la sobre as águas. Porque a árvore, nessa condição, nessa posição vertical em que ela se encontra, ela apenas será uma cruz histórica. Ela apenas será uma cruz de crucifixo, de corrente, de quadro, de pintura. Essa cruz, ela precisa sair desta condição, desta posição, para ela ser lançada na posição horizontal onde nós estamos, para trazer cura a todas as águas amargas da nossa vida. Há pelo menos 10 elementos que revelam as áreas em que nós fomos redimidos pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Se a Suzy puder colocar para mim, Suzy, os 10 elementos que já estão aqui. Jesus Cristo me redimiu do pecado. Vamos juntos. Jesus Cristo me redimiu do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, da derrota, da miséria, da morte e do inferno. Essa primeira vez, os nossos olhos apenas viram. Agora você vai começar a pensar nas áreas em que você foi redimido pelo madeiro que foi aplicado nas águas de Mara. Nós fomos redimidos do pecado. Vamos juntos. Fomos redimidos do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, da derrota, das misérias, da morte e do inferno. E agora, para decorar, porque você vai terminar este culto decorando o que o madeiro propiciou a mim e a você. Resgate nas 10 áreas em que você acabou de mencionar. Cristo Jesus te resgatou do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, da derrota, da miséria, da morte e do inferno. Que bênção! Eu acho que você não está muito feliz por isso, não. Eu estou muito feliz. Sabe por que eu fico feliz e você vai ficar também? Porque quando eu me fecho no meu quarto, e nas últimas semanas eu tenho falado que tenho orado pela igreja, e tenho dito especificamente pelo que eu tenho orado. E essa é uma das causas. E quando eu penso em cada um de vocês, eu peço: Senhor,
abre o entendimento de cada um da igreja, para que os olhos se abram, para que o entendimento venha. Porque quando vem o entendimento, não é uma palavra geral que você ouve, é uma palavra específica. Ela entra em você como uma espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e propósitos do coração, conforme Hebreus 4, versículo 12. Oramos para que em cada uma destas áreas, seus olhos se abram, orando pela igreja, orando, clamando pelas famílias, pelos casais, pelos jovens, pelos homens. Senhor, que a igreja possa compreender, ter os olhos abertos, de que ela foi resgatada, que ela foi redimida do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, da derrota, da miséria, da morte e do inferno, e parando em cada um destes pontos. Porque na hora em que eu começo a me ver, eu fui resgatado em cada uma destas áreas, porque Jesus Cristo morreu por mim. Então aquilo vai se tornando uma verdade, aquilo vai se tornando uma realidade, de tal maneira que meu coração vai se enchendo de fé. E é nessa hora que a sua fé é fortalecida. E o diabo pode até bater a porta da tua mente, da tua alma e do teu coração, mas não encontrará lugar, por causa da convicção que vai crescendo. Por isso, Mara é um lugar de oportunidade para aplicar a cruz do Calvário. Vamos dizer oportunidade para aplicar a cruz do Calvário. E ela te redime do que mesmo? Do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, da derrota, da miséria, da morte e do inferno. Aleluia! Aí você vai ficando mais alegrinho. Aí você vai ficando mais cheio de fé, de convicção. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Se eu não tivesse amargor sobre o qual lançasse a cruz, nunca precisaria da cruz. Mas as águas de Mara são uma oportunidade para exercício da minha fé. As águas de Mara são uma oportunidade para eu aplicar a cruz. Isso é um presente de Deus para mim e para você. E eu já estou terminando. Em quarto lugar, a oportunidade de transformação de identidade. Diga, oportunidade de transformação de identidade. Como é que a nossa identidade vai se transformando, queridos? Olha o que diz a metade do versículo 25 em diante. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou Yahvé que te sara. Yahvé Rafá. De onde vem o nome Rafael? Yahvé, o Deus que sara. Sarar. Eu sou o Deus que sara. Se você quer ser íntimo meu, como se Deus, estou parafraseando, como se Deus estivesse falando diretamente com você. Se você quer ser íntimo de Deus, você vai, então, ouvindo a sua palavra, inclinando os seus ouvidos, e na medida em que você vai ouvindo, você vai abandonando a velha forma de pensar e de fazer e de agir, e vai se alinhando ao que Ele deseja, ao que Ele quer. Você vai guardando a palavra de Deus passa a ser a sua nova identidade. Porque na antiga identidade, a única coisa que você e eu sabíamos fazer era ter medo, murmurar, reclamar, entrar em desespero. Era assim que nós reagíamos. Porque assim era a nossa identidade.
Mas o Senhor está propondo, a partir das águas de Mara, a oportunidade deste povo ser contagiado e transformado. Como? Pelo ouvir. Por inclinar os ouvidos. Num contexto em que as pessoas falavam baixo. E geralmente as coisas importantes eram faladas assim, quase que em sussurros. Então a pessoa tinha que inclinar os ouvidos para dizer: isso que você está dizendo é importante. Isso me interessa. Por isso eu inclino os meus ouvidos. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. E para ouvir a voz de Deus não se faz ouvir no meio dos turbilhões, dos problemas da vida, não. A gente precisa saber abrir mão destas coisas todas e ir para o lugar de quietude, onde Deus fala. E eu inclino os ouvidos. E na medida em que eu ouço, e aprendo, e aplico, a minha identidade passa a ser transformada. E esse Yahvé Rafá passa a ser conhecido, porque Ele quer se revelar. Qual é o caminho para o conhecimento de Deus? Guardar a sua palavra. Alguém pode dizer: puxa, eu quero ter uma experiência com Deus tremenda. Ok, o caminho até Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse caminho até Deus tem que ser em harmonia com a palavra que Ele libera. Então, viva o Evangelho. Viva a palavra. E esse Yahvé Rafa, que é quem nos cura, vai se revelar a você. Então, Mara é uma oportunidade de lidar com a realidade, revelar a identidade que precisa ser transformada. É uma oportunidade de aplicar a cruz do Calvário. É uma oportunidade de transformação da nossa identidade, pelo ouvir e pelo cumprir a palavra de Deus. Em último lugar, ela é uma oportunidade de experimentar o que vem depois da prova. Olha que coisa linda, para onde Deus os conduz. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali, junto das águas, acamparam. Águas de Mara podiam parecer uma eternidade, mas não era. Na vida tudo passa, né, Paulo? Tudo é passageiro, né, Paulo? Na vida tudo passa. E as águas de Mara também passam. Mas por que elas topam no nosso caminho? Para que você seja provado nas águas de Mara, para Deus revelar sua identidade e mostrar quanto sua identidade precisa ser mudada, para que você possa aplicar a cruz ali, para que depois da prova vencida, você possa se deparar com o quê? Com o refrigério. Porque, amados, o nosso Deus é bom. Ele nos leva, sim, por alguns apertos. Deuteronômio 8 nos diz isso. Olha, lembra-te do caminho pelo qual você passou. Lembra-te que eu te provei, eu te deixei passar fome, e eu te humilhei, para que você pudesse aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Só que depois da prova vencida, o que nos espera? 12 fontes e 70 palmeiras. O que isso representa? Descanso, refrigério, cura, restauração, alívio. Falar ao coração, refrigério da alma. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A prova não é uma eternidade. 12 fontes, 70 palmeiras. Chega o Novo Testamento e Jesus envia para a multidão que está cansada e oprimida, Ele envia 12 apóstolos, 12 fontes. E depois Ele enviou a multidão cansada, oprimida e doente, enviou 70 discípulos. 12 fontes, 70 palmeiras,
12 apóstolos, 70 discípulos que vão de 2 em 2, entrando de casa em casa, dizendo: paz seja sobre essa casa, shalom seja sobre essa casa, é chegado nessa casa o reino de Deus, é chegado a paz, é chegado o amor, é chegada a cura, a restauração. 12 fontes, 70 palmeiras, significa evangelho nos corações, evangelho nas famílias, no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, trazendo restauração conjugal, familiar, vida para a cidade, vida para a sociedade. Depois da prova, há consolo. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você veio hoje aqui, e como pastor, sei da realidade de muitas pessoas. Se você veio aqui hoje vivendo um tempo de Mara na sua vida, eu quero dizer que isso passa. Há 12 fontes, a 70 palmeiras. Talvez você possa dizer: pastor, isso é impossível, olha o contexto em que eu estou. Creia. Creia. Se ainda há Mara fora, é porque talvez ainda haja Mara dentro. Mas não só isso. Mesmo que não haja Mara dentro, pega a cruz. Aprenda a dia dizer: Senhor, eu não entendo de nada, não sei de nada, mas eu quero aplicar a cruz. Jesus Cristo morreu por isso, para me resgatar disso, para resgatar a minha família nisso. E eu sei, tão certo como vive o Senhor, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, os irmãos da ceia do Senhor, e quero também, primeiramente os irmãos da ceia já podem se aproximar rapidamente, por favor, para que a gente possa então liberar a mesa, que depois eu quero chamar os irmãos para orar por vocês nesta hora. Enquanto os nossos queridos estão aqui se preparando, lavando as mãos, se preparando para a ceia, eu quero chamar os irmãos que ouviram a palavra de Deus, que venham aqui à frente também. Você que ouviu a voz de Deus, se Deus falou com você nessa pregação, vem aqui à frente. Eu quero orar em seu favor, quero orar em favor da sua família, da sua casa. Ó Senhor amado, podem vir, queridos. Essa atitude de sair da cadeira e de vir à frente é um ato de fé. Então, quanto mais vocês puderem vir, amados, que vocês que estão aqui já, por favor, fiquem mais para cá, para liberar o espaço para os irmãos. Isso. Nem todos vão conseguir vir aqui, mas é um ato de fé. É uma oportunidade que você tem de experimentar algo novo. Senhor amado, contempla tantas vidas. Contempla, Senhor, tantos corações que vieram hoje aqui desejosos de ter uma experiência contigo. Eu oro agora em favor de cada um deles, em nome de Jesus. Que o madeiro aplicado nas águas amargas, que esse madeiro aplicado nas águas amargas possa trazer a restauração de que as pessoas estão necessitando e buscando. O Senhor nos resgatou do pecado, da carne, do mundo, do diabo, das enfermidades, das maldições, das derrotas, da miséria, da morte, do inferno. Obrigado por esta obra tremenda que o Senhor operou a nosso favor na cruz do Calvário. E hoje, Senhor, queremos nos apropriar com gratidão em nosso coração. Queremos, ó Deus, em meio aos nossos vales de osso seco, ou em meio às águas de Mara, proclamar que essas situações em nossa vida serão mudadas, mas que primeiramente serão mudadas dentro de nós, serão transformadas dentro de nós. Por isso eu proclamo a paz que excede todo o entendimento, que vem agora para visitar cada coração e curar
toda amargura em nome de Jesus. Pai, que no abrir dos lábios o Senhor venha ouvir a oração de cada pessoa aqui, para transformar a amargura em alegria, em paz, em conforto, em perdão, em restauração. Pode fazer a sua própria oração, querido, querida. Ora em cima das áreas em que você necessita de mudança, necessita cura. Levante as suas mãos e veja as águas do trono de Deus descendo agora, e elas vão de se misturar com todas as águas amargas da sua alma e vão trazer cura, como as águas que descem do trono de Deus e entram no mar morto, entram agora nas águas amargas da sua alma, visitando a sua tristeza, o seu desespero, o seu clamor, o seu choro. As águas. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Oh Deus, como precisamos dessas águas sobrenaturais, como precisamos dessas águas, como precisamos dessas águas sobrenaturais, como precisamos dessas águas, como precisamos destas águas, Senhor, como precisamos, Senhor, bebemos destas águas, Senhor, aplicamos o madeiro, a cruz do Calvário, em todo o amargor da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.